conversar sobre sepse, conceitos prévios e conceitos atuais, porque há pouco tempo aí nós tivemos mudança dos conceitos de sepse. Isso eu vou apresentar para vocês tudo certinho nessa aula. Só colocar o laser aqui. Bom, então assim, o que é sepse? O conceito de sepse no geral é uma síndrome de anormalidades fisiológicas e patológicas e bioquímicas induzidas por uma infecção. A sepse, ela é uma grande preocupação de saúde pública. Estados Unidos gasta 20 bilhões de dólares por ano. Aí em 2011, né, foi estimado esse custo, 20 bilhões, 5% do total de custo hospitalar está relacionado à sepse. Ela tem uma incidência crescente com o envelhecimento da população, que vai tendo mais comorbidades e mais chances de apresentar infecções, né? Então, quanto mais idoso nosso paciente, mais comorbidades, né? Um idoso com diabetes, com hipertensão, quando faz uma infecção urinária, a chance dele evoluir para sepse é muito maior do que uma pessoa aí de 20 anos sem nenhuma comorbidade. E também está tendo hoje em dia um maior reconhecimento do quadro de sepse, identifica-se mais precocemente quando o paciente está em sepse, e com isso a gente tem um maior número de sobreviventes da sepse, e a sepse pode deixar algumas incapacidades. A gente está vendo aí com a questão do coronavírus, né, algumas lesões vasculares induzida pela sepse, pela coagulação intravascular disseminada, e isso pode deixar sequela. Em 1991 veio o conceito de SIRS, que é a resposta inflamatória sistêmica. Na verdade, não o conceito de CIS, mas o primeiro conceito de sepse associada a SIRS. Né, a partir de 1991, começou a dizer que o paciente que tem uma resposta inflamatória sistêmica, abreviada aí por SIRS, associada a um foco infeccioso, é um paciente que tem sepse. E, na ocasião, também se dizia que sepse, complicado por uma disfunção de órgão, recebe o nome de sepse grave. E aí, a progressão dessa sepse grave para o choque séptico era percebida pela hipotensão induzida por sepse, persistindo apesar de uma adequada ressuscitação volêmica. E adequada ressuscitação volêmica a gente entende por infusão de soro fisiológico numa velocidade mais intensa, né, num volume mais intenso, e com 1 hora de ressuscitação volêmica, o paciente não melhorou da instabilidade hemodinâmica, e passava a dizer que o paciente tinha um choque séptico. A infecção pode ser aí provocada por bactéria, por vírus, fungo, protozoário, prions. O que está mais relacionado à sepse? As bactérias, mas nada impede de que vírus e fungos possam produzir sepse com uma certa frequência. A gente vê sepse por vírus também. E o que vai estar associado também à questão de paciente desenvolver sepse ou não? A resposta imune. Se ele tem uma resposta imune eficaz, se ele produz um determinado tipo de resposta imune que vai controlar a infecção, é possível que ele não tenha sepse. Porém, se o cara que acaba tendo uma liberação de mediadores inflamatórios muito intensa, isso vai fazer lesão de endotélio e possivelmente vai evoluir para sepse, né? Hoje a gente está vendo aí o termo aí de cytokines storm, né? A tempestade de citocinas, que nada mais é do que acontece na sepse. E aí na sepse, então,
algumas alterações bioquímicas e fisiopatológicas vão caracterizar essa entidade. As alterações bioquímicas, principalmente aquelas decorrentes do quadro de hipoxemia. A hipoxemia é o principal mecanismo da sepse. E aí a gente vai ter, por exemplo, quando a gente tem um metabolismo anaeróbico, a gente vai ter a produção de lactato, né? O ácido lático. Então, é uma substância que a gente percebe a presença dela é, no choque séptico, mas ela pode eventualmente estar presente na sepse. E as alterações fisiopatológicas, que são vasodilatação, aumento de frequência respiratória, aumento de frequência cardíaca, aumento de débito cardíaco, que são situações que caracterizam a sepse. Aqui tem uma imagenzinha para a gente entender melhor os componentes aqui da sepse. Primeiro, a gente começa, não sei se está indo bem a tela aí para vocês, se não estiver indo bem, me avisem. A gente começa, então, o processo de sepse a partir da presença de componentes bacterianos, né? Principalmente os proteoglicanos que ficam na parede da bactéria. Quando a bactéria vai se multiplicar, expõe essas proteínas da parede, que são interpretadas aí como endotoxinas, que vão ativar os neutrófilos, que vão tentar fagocitar a bactéria a partir das proteínas de parede. Entra em ativação também, aqui num determinado momento, os monócitos e os macrófagos, né? Os macrófagos justamente para fazer a fagocitose. Todas essas células vão produzir as citocinas. Nas citocinas a gente tem mediadores lipídicos e tem radicais livres. Isso vai fazer o quê? Vai provocar uma lesão no endotélio, e essa lesão no endotélio vai liberar mais fator tecidual e mais moléculas de adesão. E isso pode levar à ocorrência da coagulação, do aumento da coagulação sanguínea, mas é uma coagulação, vamos dizer assim, não efetiva, que é a chamada, né, coagulação intravascular disseminada, que ela não vai fazer grandes trombos, ela vai fazer oclusão microvascular. E os mediadores, as citocinas e os mediadores lipídicos vão levar ao quadro de instabilidade vascular. Então, temos aqui duas situações comuns na sepse: a instabilidade vascular e a possibilidade de oclusão microvascular, aumentando a questão da hipóxia tecidual. E aí, no evento final, então a gente vai ter coagulopatia, a febre, que é produto também dessa liberação de citocinas, a vasodilatação, a fragilidade capilar, e levando a um evento final de falência múltipla de órgãos, né, e eventualmente aí o óbito. Tá entendida aqui essa relação que começa no componente bacteriano, passa pela resposta imunológica, agressão de endotélio, liberação então de fatores pelo endotélio, liberação de fatores pela cascata inflamatória, que são as citocinas, radicais livres, mediadores lipídicos, levando à oclusão vascular e instabilidade vascular. Isso aqui que a gente tem visto hoje aí o pessoal relatando na questão do COVID, né? Oclusão microvascular, e alguns preconizando até, se você tiver evidência laboratorial de lesão vascular, fazer anticoagulação para diminuir o risco de alguma trombose. Né, isso ainda vai ser melhor definido. O que nós temos hoje, paciente grave assim, ele deve fazer profilaxia para trombose. Né? Por enquanto, não está claramente definido que se deve fazer uma anticoagulação plena, e sim uma profilaxia,
Isso é só questão de dose menor que a gente vai usar de anticoagulante. Aqui está mais didático. Então, nós temos o micro-organismo com as suas proteínas na parede, que são as chamadas endotoxinas. A partir da liberação de endotoxinas, eu vou produzir a lesão endotelial. Essa lesão endotelial leva à ativação de macrófagos e à liberação de mediadores inflamatórios. Os mediadores inflamatórios, então, vão promover a resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória vai levar à coagulação e a um aumento na vasodilatação. Isso leva a uma diminuição do débito cardíaco. Quando eu tenho diminuição do débito cardíaco, de forma compensatória, eu aumento a frequência cardíaca e liberação de histamina. A partir desse momento aqui, então, teve alteração de débito cardíaco, então vasodilatação por causa da liberação de óxido nítrico e diminuição do oxigênio tecidual, a hipóxia tecidual, que vai aumentar então a presença de lactato. Aí, para tentar compensar, o organismo pode fazer uma vasoconstricção e uma diminuição do retorno venoso. E isso vai levar à ativação de trombócitos, que pode fazer oclusão vascular. Vamos ter também diminuição do aporte sanguíneo e diminuição da oxigenação tecidual. Essa é a via final da sepse do choque séptico, tá? Então, guardem bem esses dois slides aqui, que eles explicam, vão tendo isso em mente, vocês vão ter a explicação da fisiopatologia e da sepse. Bom, mas na prática, quais são as definições de sepse, né, Rodrigo? Você falou que tem definição prévia e definição atual. Existem dois institutos que fazem o estudo da sepse e divulgam o estudo da sepse e nos orientam. Um deles é o ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse. Outro deles é a Academia Americana de Medicina, que publica seus artigos aí no jornal da Associação Médica Americana, né, que é o JAMA, né, o Jornal da Associação Médica Americana. Nós tínhamos o conceito do ILAS, sendo vigente aí há muito tempo e sem nenhum grande problema, nenhum grande estresse com isso. Mas o pessoal da Academia Americana e da Associação Médica Americana começou a questionar alguns conceitos do ILAS e há 2, 3 anos publicou um artigo chamado Sepsis.3 que deu uma revolucionada nos conceitos e aí começou uma briga entre ILAS e JAMA e hoje eles já estão em paz e conseguiram o ILAS conseguiu, vamos dizer, absorver alguns conceitos do JAMA. Esse aqui é o site do ILAS. Lá vocês vão encontrar muito material de diagnóstico e conduta de sepse. Isso aqui foi na época que eles estavam questionando, então, o Sepsis.3. E aí, lembra que fizeram aqui, ó, o debate mais emocionante do ano, para quem gosta, né, de infecção e de sepse, porque alguns participantes do ILAS convidaram alguns participantes do JAMA para discutir o Sepsis.3 e tentar chegar num consenso. Então, não é só na política que tem debate emocionante, por incrível que pareça, na sepse também. E esse aqui é o artigo que o JAMA publicou, né, o terceiro Consenso Internacional de Sepse, que recebeu esse apelido. Depois eu posso encaminhar para vocês. Eu vou encaminhar também alguns vídeos do ILAS explicando melhor isso e chegando numa posição de meio termo na interpretação dos conceitos de sepse.
Bom, a sepse ela deve ser suspeitada em todo paciente com quadro de infecção. A equipe multidisciplinar tem que estar atenta à presença de critérios de resposta inflamatória sistêmica, que definem a presença de sepse. Então, todo paciente com infecção, eu tenho que, dia a dia, momento a momento, ficar atento se ele não está fazendo sinal de sepse, porque um paciente com infecção tem uma determinada mortalidade. Se ele passa a apresentar sepse, essa mortalidade pode subir aí para 10, 20%. Se ele passa a apresentar choque séptico, a mortalidade sobe até para 40%. E ela pode ser identificada com sinais simples. Temperatura central, maior do que 38,3 ou menor do que 36. Frequência cardíaca, maior do que 90 batimentos por minuto. Frequência respiratória, maior do que 20. Ou se eu fizer uma gasometria, a pressão parcial de CO2 menor do que 32 milímetros de mercúrio. E ainda a contagem de leucócitos totais menor do que 12, maior do que 12 mil, ou menor do que 4, ou presença de mais de 10% de formas jovens. O que seria isso? A presença de mielócito, metamielócito e bastonetes, né? Que junto com os segmentados formam os neutrófilos. Então, quando eu falo um hemograma com leucocitose e neutrofilia, é um hemograma que tem aumento de leucócito e tem aumento de neutrófilo, que são o quê? Segmentados, bastonetes, mielócito e metamielócito. Ou eu posso ter um hemograma também com leucopenia e neutrofilia, aumento de segmentados, bastonetes, mielócito e metamielócito. Mais de 10% de bastonetes, mielócito e metamielócito é um dos conceitos, então, laboratoriais de sepse, segundo o conceito do ILAS, que partia desses conceitos aqui de SIRS. Então, nos pacientes com critérios de SIRS e que apresentassem alguma disfunção orgânica, isso definia o diagnóstico de sepse grave. E as principais disfunções orgânicas são hipotensão, né, pressão sistólica menor do que 9, ou a pressão arterial média menor do que 65, ou uma queda da PA em 40 milímetros de mercúrio. Oligúria, que seria uma diurese menor do que meio ml por quilo por hora, ou elevação de creatinina para mais do que 2 miligramas por ml. A relação da pressão parcial de O2 dividida pela fração inspirada de O2, o que é isso? Quando você põe o paciente no respirador, você consegue determinar ali qual vai ser a fração inspirada de O2. Se você vai oferecer 100% de O2, ou você pode reduzir até 22%, que é o ar ambiente. Então, a relação entre a pressão parcial de O2 na gasometria dividida pela fração inspirada de O2 menor do que 300, aqui eu vou dizer que é uma disfunção de órgão, né? Ou que o paciente tem a necessidade do uso de O2 suplementar para manter uma saturação de O2 maior do que 90. Se eu tiver contagem de plaquetas menor do que 100 mil, ou redução em 50% no número de plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias, também vou dizer que ele está apresentando disfunção de órgão. Ainda é disfunção de órgão uma acidose metabólica que não tem uma explicação, né? Por exemplo, o paciente não tem uma insuficiência renal que leva à acidose metabólica. Aí eu vou pensar numa disfunção orgânica provocada pela sepse, né? A gasometria tem um parâmetro que chama base excess. Quando eu tenho um base excess menor do que 5 e um lactato aumentado, também é disfunção de órgão. Lactato aumentado é uma consequência da hipoxemia tecidual.
Se eu tiver paciente com rebaixamento do nível de consciência, apresentando agitação e delírio, pode ser também um sinal de disfunção de órgão. Claro, se a infecção não for em sistema nervoso central, se você tem um paciente com meningite e tem alteração de nível de consciência, uma meningite, uma encefalite, a alteração do nível de consciência e agitação faz parte do quadro. Mas se você tem um paciente com pneumonia ou com infecção urinária apresentando alteração do nível de consciência, agitação, delírio, você está tendo uma disfunção cerebral. Um aumento significativo de bilirrubinas, maior do que 2 vezes o valor de referência, também indicativo de disfunção de órgão. Então, um paciente que tenha infecção e que tenha alguma dessas alterações, é um paciente que, até vir a questão dos novos conceitos, eu falava que era um paciente que estava em sepse grave. Vou dar uma antecipada aqui. Mas o que mudou com os novos conceitos? Que eu só vou dizer que o paciente está em sepse se ele apresentar alguma dessas disfunções de órgão. Se ele tiver alguma disfunção de órgão associado à infecção, eu vou dizer que ele está em sepse. Antes eu tinha que ter o paciente em sepse, era o paciente que tinha SIRS, mais uma infecção. Ele estava em sepse. Aí o paciente em sepse, que apresentava uma disfunção de órgão, eu falava que ele estava em sepse grave. O que mudou depois dessa briga toda entre ILAS e JAMA? Que o ILAS levou para o seu conceito essa ideia de que, para estar em sepse, não basta ele ter sinais de SIRS, ele tem que ter disfunção de órgão. Então, paciente com infecção e disfunção de órgão, ele é um paciente que está em sepse. E aí não tem mais lógica eu falar em sepse grave, porque a sepse grave era sepse mais disfunção de órgão. Hoje, para eu dizer que ele tem sepse, ele tem que ter disfunção de órgão, então não tem mais sentido falar em sepse grave, eu falo somente em sepse. E o choque séptico? Então, o choque séptico ele era definido pela presença de hipotensão não responsiva a volume. Eu fiz a reposição volêmica adequada e o paciente continuou tendo a sua hipotensão, não melhorou a pressão sistólica, não melhorou a pressão arterial média. Isso era a definição aqui do ILAS de choque séptico. O que o JAMA mudou um pouco aí no sepsis.3? Que ele acrescentou aqui que, além da questão hemodinâmica, tem que ter o lactato elevado. Lembrando que o lactato é uma representação da hipoxemia tecidual. Mas a gente vai chegar aqui no slide que explica mais isso. Então, nós tínhamos esse conceito de sepse que era um contínuo. Tinha a infecção com sinais de SIRS, lembrando aqui sinais de SIRS, temperatura maior que 38, menor que 36, frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior que 20, mais que 12 mil leucócitos ou menos que 4 mil, e mais de 10% de células imaturas. Então, o paciente com infecção mais SIRS era um paciente que estava em sepse. E o paciente que estava em sepse grave era o paciente que tinha alguma disfunção de órgão. E o paciente com choque séptico era aquele que tinha uma hipotensão refratária à reposição volêmica. Hoje, nós pulamos alguma parte aqui. O paciente que tem infecção mais disfunção de órgão é o paciente que está em sepse. Então, eu não uso mais o termo sepse grave. Temos que lembrar de algumas situações. A ausência de critérios de SIRS não exclui o diagnóstico de sepse. Alguns pacientes, principalmente idosos e imunossuprimidos, não apresentam esses sinais. Tem paciente que não vai apresentar febre. Na presença de uma dessas disfunções, sem outra explicação plausível,
tem que pensar em sepse e iniciar as medidas preconizadas nos pacotes. Que são esses pacotes? Vendo lá no site do ILAS, vocês vão ver que tem uns bundles. O que são os bundles? São um conjunto de medidas que a gente tem que tomar com 1 hora, com 3 horas, com 6 horas. Então, né, havendo disfunção de órgão e eu não vejo outra explicação, tenho que pensar em sepse e iniciar, então, aí os bundles pelo tempo de sepse. Caso seja comprovado posteriormente não se tratar de uma sepse, aí a gente suspende a antibiótico-terapia, suspende as medidas. Mas eu não posso não suspeitar de sepse e não iniciar as condutas. Se não for, tudo bem, suspendo as condutas e volto atrás. Né? Então, aqui, só recordando, a resposta inflamatória sistêmica é a presença de 2 ou mais dos seguintes critérios: temperatura maior que 38 ou menor que 36, frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior do que 20, ou a pressão parcial de CO2 menor do que 32. E a contagem de células brancas maior do que 12.000 ou menor do que 4, com mais de 10% de células jovens. Aí vem então o artigo Sepsis 3 do JAMA, que ele fala o seguinte: tem o reconhecimento da necessidade de reexaminar as definições correntes, justamente por essas situações que eu falei anteriormente aí. Nem todo paciente apresenta os sinais de SIRS para poder caracterizar uma sepse e às vezes já está em sepse. E aí então ele criou uma força-tarefa que foi estudar melhor os dados e criou os novos conceitos a partir desse artigo. Os critérios de SIRS estão né, eles argumentaram o seguinte: os critérios de SIRS estão presentes em muitos pacientes hospitalizados, incluindo aqueles que nunca desenvolveram infecção e nunca terão uma evolução adversa. Por exemplo, um politrauma, né, ou um paciente aí do Carlos, uma neurocirurgia extensa, ele pode apresentar sinais de SIRS, mas ele nunca vai ter, não teve infecção nenhuma. Esse foi um dos argumentos para rever os conceitos. E 1 em cada 8 pacientes admitidos em UTI, isso aqui é um estudo da Austrália e Nova Zelândia, com infecção e disfunção de órgão, eles tinham menos de 2 critérios de sepse. Por isso que vieram as novas definições. Esse aqui é um quadro de conceito de sepse aqui do JAMA, que eu já deixei traduzido aqui para facilitar. Né? A sepse ela é causa primária de morte, especialmente se não reconhecida e tratada prontamente. A sepse é uma síndrome moldada por fatores do patógeno, então vai depender da bactéria e do hospedeiro. Nós temos algumas bactérias que são mais agressivas, por exemplo, o Staphylococcus é mais agressivo do que o pneumococo, com características que mudam com o tempo. O que diferencia sepse de infecção é uma resposta, eles colocam dessa forma, aberrante ou desregulada e disfunção de órgão. Então, o paciente com sepse, a diferença entre o paciente com sepse e o paciente com infecção é que o paciente com sepse, ele tem infecção e uma resposta desregulada, uma resposta exacerbada àquela infecção. Então, acaba sendo assim, vamos dizer, uma doença mais imunológica, a resposta ao patógeno que acaba caracterizando a sepse. Uma disfunção de órgão induzida por sepse pode estar oculta, mas deve ser considerada em pacientes com infecção. Infecção não reconhecida pode ser causa de disfunção de órgão. Às vezes eu tenho um paciente que está lá com uma insuficiência renal e eu não descubro o porquê que tem essa insuficiência renal. Eu tenho que pensar numa infecção que eu não diagnostiquei
e que ele está levando a uma disfunção renal, ou qualquer outra disfunção de órgão. Qualquer disfunção de órgão sem explicação reforça a possibilidade de infecção associada. Eu estou com um paciente internado, internou com uma plaquetopenia, uma febre, o pronto-socorro internou como como dengue. Dengue pode até fazer sepse, não é muito comum, mas pode, é raro. O paciente queixou para mim que ele tinha uma tosse seca. O tosse seca pode até estar presente na dengue. Só que ele começou a ficar dispneico e teve uma queda de saturação importante, menor do que 90. Então ele estava com uma disfunção de órgão já, ele estava com uma disfunção respiratória. Aí eu fui procurar, falar, bom, não posso atribuir isso à dengue. Fizemos um raio-x e ele realmente tinha uma pneumonia importante de lobo médio e lobo inferior. Então, assim, se eu tenho uma disfunção de órgão, eu tenho que correr atrás de infecção. Esse paciente, isso aí foi ontem, esse paciente tinha uma disfunção respiratória, e eu tinha que correr atrás de uma infecção que justificasse. Então ele estava lá já fazendo uma sepse por pneumonia. A expressão da sepse pode ser modificada por doenças agudas pré-existentes, por comorbidades de longa data e por medicações e intervenções. Por exemplo, o paciente ele já é um paciente renal crônico, então ele já tem uma creatinina lá de 4, 5. Eu não vou esperar alteração na creatinina dele para pensar em sepse. Então, doença pré-existente pode alterar a manifestação da sepse. Paciente com comorbidade de longa data pode alterar a manifestação da sepse. O paciente que já tem um DPOC, ele já tem uma saturação periférica de O2 baixa, ele já tem uma P de O2 e uma P de CO2 alterada na gasometria. Medicações e intervenções. Por exemplo, um paciente que ele é beta bloqueado, ele toma propranolol, e ele mantém ou algum outro beta bloqueador, ele mantém a frequência cardíaca dele sempre baixa, em torno de 50, 60. Não vou esperar esse cara fazer 120 de frequência cardíaca, porque ele está beta bloqueado. Então, as medicações, intervenções, comorbidades, doenças pré-existentes podem alterar a manifestação da sepse. Infecções específicas podem resultar em disfunção local de órgãos sem gerar resposta sistêmica do hospedeiro desregulada. Por exemplo, uma meningite pode levar a um quadro confusional, sem que tenha uma sepse. Então, eu tenho que ter isso aqui em mente. Então, esses critérios aqui, importantíssimo a gente ter em mente para reconhecer sepse, reconhecer que a sepse não pode vir como está no livro, como está naquele box que mostra lá os conceitos de CIRS, porque o paciente pode já ter alguma outra doença, ele pode tomar alguma medicação que altera a manifestação. E como que eu vou definir disfunção de órgão? O que o pessoal lá do JAMA percebeu? Que tinham muitos scores que quantificavam anormalidades de acordo com dados clínicos, com dados laboratoriais ou com intervenções terapêuticas. O critério predominante atual é o critério chamado SOFA, né? Que é uma avaliação sequencial de falência de órgãos. Na sua origem, ele era outra tradução aqui, era uma falência de órgão associada à sepse. Hoje não, então uma avaliação sequencial de falência de órgão. Quando eu tenho uma elevação no score de SOFA, aumenta a probabilidade de mortalidade. Então, o pessoal do JAMA pensou o seguinte, olha, vou escolher um critério que seja universal para definir falência de órgão. E aí eles escolheram
o SOFA. Mais para frente a gente vai ter uma tabelinha de quais são os critérios, quais são as disfunções orgânicas que a gente pode detectar pelo SOFA, que é essa aqui. Por exemplo, alteração na função respiratória, que é a divisão da pressão parcial de O2 visto na gasometria pela fração inspirada de O2. Se eu tenho isso aqui maior do que 400, está tudo bem, 0 pontos. Se eu tenho menor do que 400, é 1 ponto. Se eu tenho menor do que 300, são 2 pontos. Menor do que 200, 3 pontos. Menor do que 100, 4 pontos. Significa que o paciente está tendo uma dificuldade respiratória mais importante, já que precisando de suporte respiratório e de ventilação. Distúrbio de coagulação, plaqueta maior do que 150 mil, beleza, sem preocupação. Plaqueta menor do que 150, 1 ponto, menor do que 100, 2 pontos, e assim progressivamente eu vou tendo 2, 3 ou 4 pontos. Disfunção hepática, eu vou ver pelo aumento da bilirrubina. Menor do que 1,2, tudo bem. Entre 1,2 e 1,9, 1 ponto do SOFA. 2,0 e 5,9, 2 pontos do SOFA, e conforme vai piorando a função hepática, vou pontuando mais esse paciente. Disfunção cardiovascular, pressão arterial média maior do que 70, não tem disfunção cardiovascular. Menor do que 70, 1 ponto. Tenho necessidade de dopamina ou dobutamina, qualquer dose, 2 pontos. Tenho necessidade de uma dose maior de dopamina ou de norepinefrina, 3 pontos. Tenho necessidade de uma dose maior ainda para manter uma pressão arterial desse paciente, 4 pontos. Sistema nervoso central. Embora a escala de Glasgow seja para trauma, pode ser utilizada na clínica também, com bom senso. Cara com Glasgow 15, 0 pontos no score de SOFA. Glasgow entre 13 e 14, 1 ponto. Glasgow entre 10 e 12, 2 pontos. E aí vai diminuindo o Glasgow, vai aumentando a pontuação. E a disfunção renal, que a gente vai ver. Creatinina menor do que 1,2, tranquilo. Entre 1,2 e 1,9, 1 ponto, soma 1 ponto no SOFA. Entre 2 e 3,4, somam 2 pontos no SOFA. E aí, 3 pontos ou 4 pontos. Eu tenho também uma outra forma de avaliar, que é pela diurese. Uma diurese menor do que 500 ml, somam 3 pontos. Menor do que 200 ml, somam 4 pontos. Por que é importante isso aqui? Porque eu não falo que o paciente, a nova definição agora do JAMA fala assim, você tem que ter infecção e tem que ter uma disfunção, e tem que ter disfunção de órgão para falar que o paciente está em sepse. Mas como que ele define essa disfunção de órgão? Você tem que somar 2 pontos de SOFA ao basal do paciente. Então, se o cara já tinha, sei lá, uma sequela de um AVC, ele já tinha um Glasgow entre 13 e 14, ele já tinha 1 ponto. Então, não vai adiantar ele ter 2 pontos no SOFA. Se ele já tinha 1 ponto, ele vai precisar ter 3 pontos. Então, aí eu faço toda a avaliação e vejo se ele tem pelo menos 3 pontos. Se o cara já era um renal crônico, já tinha uma creatinina de 5, ele já tinha 4 pontos no SOFA. Eu vou ter que somar mais 2 pontos. Ele vai precisar de 6 pontos para eu dizer que ele está em sepse. Tá? Então, dessa forma, fica muito objetivo e fica universal. O mundo todo pode usar esse critério para sepse, para não ficar usando termos muito inespecíficos, né? Você vê pediatra falar, a criança está toxemiadinha. O que quer dizer isso? Porque objetivamente não quer dizer nada. Hoje eu vejo o quê? Tem critério de disfunção de órgão? O que é? Somou 2 pontos a mais no score de SOFA dela e ela tem infecção? Sim, então ela está em sepse. E o choque séptico também tinha múltiplas definições. Tinha muita heterogeneidade no registro de mortalidade. Cada país tinha lá uma determinada mortalidade de choque séptico, mas porque
o registro para choque séptico era muito variável. Tinha vários cutoffs para pressão, tinha gente que falava que tinha que ter pressão, né, pressão menor do que a arterial média menor que 60, outros falavam que era menor que 50, diversos níveis de lactatemia, uso de vasopressor, ressuscitação volêmica. Aí o Jama falou: vamos pôr ordem nessa bagunça toda aqui, vamos colocar uma definição para choque séptico. E aí começou a mudar, então, algumas terminologias. Então, já mudou a questão da terminologia de sepse e sepse grave, aboliu o termo sepse grave, como eu tinha falado. Tenho que ter infecção e somar mais 2 pontos no score de SOFA para falar que é sepse. Então, a sepse deve ser definida como uma disfunção orgânica com risco à vida causada pela resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. E isso eu vou considerar objetivamente pelo somatório de 2 pontos de SOFA a um cara que tenha infecção. Critérios não específicos da CIRS, como temperatura, neutrofilia, continuam auxiliando no diagnóstico de infecção. Né? Eu não vou, a partir de hoje, esquece esse negócio de CIRS. Não, se meu paciente tem sinais de CIRS, opa, vou ficar atento, ver se ele não está fazendo uma sepse. E complementam achados específicos, como raste cutâneo, consolidação pulmonar, disúria, peritonite. Então, além dos critérios de CIRS, alguma alteração específica me ajuda a pensar na infecção, né? E o que eu tinha falado aí, que eu tinha antecipado, para melhor operacionalização, o Jama falou o quê? Aumento de 2 pontos no score de SOFA. E isso já me dá uma mortalidade maior do que 10%. Então, as novas definições, novos termos e definições. Deixa eu ver se eu coloquei. Então, novos termos e definições. A sepse é definida como uma disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada do hospedeiro ao agente patógeno. A disfunção orgânica é aquela disfunção em que eu tenho uma mudança, né? É importante que é uma mudança no total de pontuação do SOFA maior do que 2 pontos. O baseline, ele é considerado, o baseline do SOFA, ele é considerado 0 nos pacientes que não têm nenhuma disfunção pré-existente. Se ele já tem disfunção pré-existente, como eu falei nos exemplos, eu tenho que considerar, né, se ele já tinha SOFA 1 ou 2 ou 3, eu tenho que considerar esse baseline para chegar à conclusão de que foram somados mais 2 pontos. Se ele tinha 3, o paciente vai ter que passar a ter 5 pontos no SOFA para eu falar que teve sepse. E se ele tem presença de somou mais 2 pontos no SOFA, isso vai refletir uma mortalidade de aproximadamente 10% na população internada. Pacientes com suspeita de infecção em UTI precisam de um critério feito à beira do leito que seja mais fácil. E aí eles criaram o Quick SOFA. O que é o Quick SOFA? Eu vou avaliar alteração no estado mental, alteração na pressão sistólica e alteração na frequência respiratória. E um novo conceito, que foi o conceito de choque séptico, que é a sepse associada à instabilidade hemodinâmica e sinal laboratorial de hipoxemia tecidual. Vou explicar aí com mais calma isso. O que é, então, o Quick SOFA? Podemos identificar pacientes com risco de evolução ruim, né? Aqueles que apresentem pelo menos 2 dos seguintes critérios juntos, que se tornam um score à beira de leito denominado Quick SOFA,
que é o paciente que tem uma frequência respiratória maior do que 22, que tem alteração do estado mental, ou que tem uma pressão sistólica menor do que 100. Tiver dois desses sinais, eu vou dizer que esse paciente tem um Quick SOFA positivo e que ele tem uma grande chance de estar em sepse. Qual que é a vantagem dele? Não requer laboratório, ele é rapidamente aplicável e facilmente repetido. Então, a qualquer momento, posso ir lá e repetir, não precisa nem de um residente para fazer, né? Eu posso até de um interno, um aluno de quarto ano, fazer essa avaliação aqui e alertar quem está aí acima dele, responsável por ele, que fala, professor, o cara está com Quick SOFA positivo, eu contei a frequência respiratória dele está maior que 22 e a pressão dele sistólica está menor do que 100, né? Então, não menosprezando o conhecimento de ninguém, mas até o quarto ano consegue fazer essa avaliação e alertar. Então, aqui nessa box, reforçando o critério do Quick SOFA, a frequência respiratória maior do que 22, a alteração do estado mental e pressão sistólica menor do que 100. E aí o choque séptico, vamos então para a definição do choque séptico, ele é definido como um subconjunto de sepse, em que as alterações metabólicas, circulatórias e celulares estão associadas a um maior risco de mortalidade do que a sepse isolada. Pacientes com choque séptico pode ser clinicamente identificado como aqueles que requerem o uso de vasopressor para manter a pressão arterial média de pelo menos 65 milímetros de mercúrio, ou que tem um aumento nos níveis de lactato de pelo menos 2, quando medido em milimol, ou pelo menos 18 quando medido em miligrama por decilitro, na ausência de hipovolemia, ou seja, eu já repus o volume já está adequado, mas ele está precisando de uma droga vasopressora para manter a pressão arterial média de 65 e ele apresenta um aumento de 2 no lactato. Isso leva a uma taxa de mortalidade, vejam, que era de 10% para mais de 40%. Então, o quanto antes eu identificar a sepse, impedir que ela chegue em choque séptico, são muitas vidas que eu salvo. Aqui tem uma operacionalização clínica para identificação de sepse e choque séptico. O paciente tem uma suspeita de infecção. Vou fazer o Quick SOFA. O Quick SOFA tem mais do que 2 pontos? Se eu acho que não, a sepse, por enquanto, está descartada. Mas se eu tenho uma suspeita de sepse, eu vou fazer o SOFA, vou fazer a avaliação sequencial aqui de disfunção de órgão. Se não tem uma suspeita tão evidente de sepse, eu vou só monitorar as condições e reavaliar condições cardíacas, sinais de sepse mais para frente, e vou ficar reaplicando o Quick SOFA. Bom, se o Quick SOFA, então, é maior do que 2, eu já venho direto aqui para fazer, eu já vou tomar condutas de sepse e venho direto aqui para fazer os critérios de disfunção orgânica do SOFA. Se o meu SOFA deu mais do que 2 pontos, ou somou mais do que 2 pontos ao baseline do paciente, esse cara tem sepse. E aí eu vou precisar... Só um minutinho. O pai está dando aula, filho. Fala oi para os alunos aqui. Fala, oi, pessoal. Pronto. Agora deixa o pai acabar a aula, por favor. Deixa eu falar uma coisa. Acabei de ver o helicóptero da polícia. Ah, tá bom. Vai lá olhar. Acho que ele foi esse paciente. Tá bom. Ele acabou de ver o helicóptero da polícia. Acho que foi ver o meu paciente. Então, voltando aqui. Se eu tenho o Quick SOFA maior do que 2, esse cara tem o critério para uma forte suspeita de sepse, eu faço o SOFA. Se o SOFA apresentou elevação de mais de 2 pontos ao baseline do paciente, sim, o
cara está em sepse. E se ele em sepse, apesar de uma adequada ressuscitação volêmica, eu estou precisando de uso de vasopressor para manter uma pressão arterial média maior do que 65 e eu tenho um lactato, uma elevação do lactato maior do que 2, esse cara está em choque séptico. Ah, então, agora ficou, eu acho que mais lógico a definição de sepse e choque séptico para vocês. Aí aqui, um resuminho, então, dos critérios do Quick SOFA, que eu já falei, e um resuminho dos critérios do SOFA. Vamos seguir mais um pouquinho, né? Aqui, um pouquinho de filigrama aí para infectologista, vou tentar passar mais rapidamente. Por que que o ILAS era contrário às novas definições publicadas aí pelo JAMA? Porque o JAMA fala que eu tendo lactato maior do que 2 e a necessidade de uso de vasopressores, eu tenho choque séptico. Mas, porém, tem pacientes que às vezes têm só o lactato isolado, mas não está precisando de vasopressores. E não tem uma resposta clara do paciente que só tem lactato isolado, se eu vou definir como choque séptico ou não. Nós tínhamos essa sequência de CIRS, CIRS mais infecção era sepse, sepse mais disfunção de órgão era sepse grave, e sepse grave com hipotensão era choque séptico. E agora, a gente despreza isso e joga no lixo essa informação? Não é bem assim. Um ponto positivo aqui não é necessária a definição de CIRS para eu pensar em sepse, basta eu ter um Quick SOFA alterado, mas os critérios de CIRS continuam sendo importantes como um screen para pacientes com possível sepse. Se eu tenho paciente apresentando taquicardia, taquipneia, febre, leucocitose, leucopenia, mais de 10% de formas jovens, opa, esse cara pode ter sim sepse, esse cara tem infecção provavelmente, caso eu não tenha pensado nisso. E como que ficou a definição? Então, antes eu tinha sepse, era CIRS mais infecção. E agora, o que que é? Sepse é alteração de sofo mais infecção? Não, não é bem isso. Eu não tenho mais a questão da sepse grave, né? A sepse grave seria infecção, mais CIRS, mais disfunção de órgão. Isso aqui não existe mais. Eu tenho que sepse é infecção mais disfunção de órgão. E esquece o termo sepse grave. Na verdade, isso aqui eu peguei de um vídeo do ILAS antes dele aderir a essa nova definição. Sepse é infecção mais disfunção de órgão. É isso que precisamos saber. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Tá bom. Então vamos em frente. Outro problema que o ILAS colocou é que o Quick SOFA ainda não tem uma validação em língua portuguesa. Então nós podemos usar, mas tem que ficar atento a isso, porque ele só tem a definição em inglês, precisa de trabalho para fazer a validação do Quick SOFA em língua portuguesa. E a gente sabe que critérios têm que ser validados na língua em que vai ser utilizado. As vantagens é que agora a gente tem definição baseada em análise de banco de dados, foi muito bem feito isso. A nomenclatura ficou simplificada, não obrigatoriedade da presença de CIRS para definir sepse, e temos critérios unificados, né? Seja aqui ou seja lá em Wuhan, a gente vai ter o mesmo critério para falar que o cara morreu de sepse ou não. E as definições pré-existentes são consideradas agora de uma maneira mais objetiva. Coloca aqui que algumas desvantagens, que o score de SOFA não é conhecido muito fora das unidades de terapia intensiva, mas hoje em dia já está sendo mais divulgado.
A ausência de hiperlactatemia como critério pode levar a uma interpretação errônea na mensuração de choque séptico. Às vezes o cara está precisando sim de droga vasoativa, mas ainda não subiu o lactato dele, eu já poderia considerar como sepse. E o critério de Quick-SOFA, o ILAS entende que isso vai selecionar pacientes muito graves, que já tenham disfunção cerebral, né, que já tenham confusão mental, que já tenham taquicardia, mas é um critério prático. Se eu não esquecer os critérios de SIRS, isso não vai ser problema para mim. Às vezes ele não tem o Quick-SOFA, mas tem alguns dos critérios de SIRS, e isso já me faz pensar em infecção. E o que nós temos... Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Pois não. O ILAS, ele veio para atualizar, tipo assim, o que é atual hoje que a gente está seguindo é o ILAS? Ou é o JAMA? Nós temos o seguinte, nós podemos utilizar tanto um como o outro. A questão é que o ILAS atualizou depois de ter brigado com o JAMA, o ILAS atualizou seus conceitos. O ILAS não fala mais em sepse grave. O ILAS fala, se eu tenho infecção e disfunção de órgão, e a disfunção de órgão pode ser percebida aí pelo SIRS, associada a uma alteração orgânica, eu já tenho sepse. Então, os dois são válidos, mas tem que lembrar que o ILAS atualizou o seu conceito. O ILAS não fala mais em sepse grave. Ele concordou que para ser sepse tem que ter disfunção de órgão, tá? Então... Entendi. E naqueles pacientes que igual precisava do critério do lactato estar elevado junto com o uso de vasopressor, só que quando tem só o lactato elevado e não está precisando de usar vasopressor, o que ficou decidido que eu não entendi direito? Nós podemos definir que esse paciente não tem choque séptico, porque ele, apesar do JAMA não ter deixado claro o que era, mas acabou definindo que ele tem o lactato elevado, ele não tem choque séptico, pelo menos por enquanto, mas ele tem uma chance de evoluir para choque séptico, porque ele não está precisando ainda de vasopressor para manter a pressão adequada. Ah, tá, obrigada. Eu acho que as suas perguntas aí foram muito boas, assim, porque talvez boa parte do pessoal esteja com isso em mente. Espero aí ter esclarecido. Com toda essa conversa, a gente tem que esquecer essas definições aqui de septicemia, síndrome séptica, toxemia, toxemiada. Isso aqui não quer dizer nada objetivamente. A gente vai falar de infecção, de SIRS, de sepse. Não vou mais falar de sepse grave, preciso atualizar esse slide aqui, jogar o sepse grave para esse lado, porque a sepse já é presença de infecção com disfunção de órgão e choque séptico, né? Então, boto o X aqui no sepse grave também. Aqui fala o seguinte, que esses critérios podem ajudar. Se eu internava um paciente com choque séptico, o convênio me paga lá um tal valor, mas como que era uma definição de choque séptico? Não tinha uniformidade, então agora eu tenho uniformidade, não tem como ser questionado, né? O ILAS aqui estava muito relutante, então ele falava que à beira do leito era muito mais fácil usar o SIRS do que o SOFA, porque o SOFA precisa de uma série de exame, e que já o SOFA era muito útil para o epidemiologista, porque ele ia ter critérios mais firmes para definir o choque séptico, né? Mas aqui são alguns detalhezinhos assim, só para vocês terem um senso crítico aí
de quando se propõe alguma mudança, né? Então, o que fazer na prática? Mais ou menos o que você me perguntou. Não usar mais a expressão sepse grave. Acabou a sepse grave. Tá? Talvez vocês estejam perguntando o que é essa moça aqui. Ela era presidente do ILAS, e isso aqui era um vídeo que ela apresentou e eu fiz algumas capturas de tela do vídeo dela e aproveitei aqui, né? Então vou dar o crédito aqui pro ILAS. Então ela colocava aqui, não usar mais o termo sepse grave. E na época ainda o SOFA era questão de ciência para fazer levantamento epidemiológico, né? Mas hoje não, acho que o SOFA já é algo da nossa prática e o Quick SOFA tranquilamente podemos fazer à beira-leito. E aqui, tratamento de sepse. Como que eu vou tratar? Administração precoce de antibióticos, administração intensa de fluidos, posso usar tanto cristalóide como coloide. Uso de vasopressores, tem o pacote aqui de 1 a 6 horas, usar norepinefrina, epinefrina, vasopressina. Alimentação enteral, a partir do momento que eu estabilizei um pouco a pressão e que o intestino já vai ter capacidade de absorver dieta, já vou deixar aí uma sonda para alimentação enteral. Insulina terapia é fundamental num paciente com infecção eu manter controlada a glicemia dele, porque a glicemia não controlada vai dificultar o controle da infecção. Proteção, ventilação protetiva de vias aéreas. Talvez não segurar tanto tempo para ter uma intubação numa sepse ou choque séptico. Às vezes a intubação pode proteger via aérea. Evitar sedação profunda. Vou usar uma sedação o mais leve possível, mas desde que me garanta uma ventilação eficaz. Alguns marcadores moleculares para sepse e para evolução são utilizados. Por enquanto, muito caros, mas, né, por exemplo, a proteína C reativa a gente usa. Esse não, esse é muito barato, é muito simples, a gente pode usar com facilidade. Mas tem alguns outros marcadores que, por enquanto, são muito caros, mas que a gente espera que venham, se tornem mais acessíveis e que a gente possa usar. Diurese, importantíssimo controlar a diurese. Então, catéter urinário enquanto o paciente está ainda no quadro de sepse ou choque séptico e, assim que possível, lembrar de retirar esse catéter para eu não provocar uma outra infecção, né? Aqui uma infecção urinária para o paciente. E já indo para o nosso final, lembrar que sepse mata, tenho que reconhecer precocemente a sepse, fazer ressuscitação volêmica e referir esse paciente, encaminhar esse paciente para a unidade que tenha recurso para tratar a sepse o quanto antes. Bom, o que estava programado aí conversar com vocês era isso. Agora eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas. Rodrigo. Oi. Quando às vezes a gente ouve o termo tipo septicemia ou sepse para simplesmente quando tem bactéria ou algum micro-organismo no sangue. É errado usar isso, então? Não, isso é bacteremia, ou viremia, ou fungemia, tá? Então, o pessoal fala, o paciente teve uma septicemia. Não, o paciente teve uma bacteremia, uma viremia, uma fungemia. Vai depender aí da etiologia da infecção. Mesma coisa assim, paciente teve tremores, características de uma bacteremia. Já falo, ele teve uma bacteremia. Bom, não tenho certeza de que seja uma bacteremia, pode ter sido uma viremia ou uma fungemia, né? Mas eu vou falar que o paciente estava apresentando tremores. Posso até sugerir que aquilo era uma bacteremia. Eu até pedi para um paciente me encaminhar, pena que ele não encaminhou ainda
mas um senhor que estava internado para tratar uma insuficiência cardíaca e que ele começou a apresentar tremores. Mas ele não tinha instabilidade hemodinâmica, ele não tinha febre, mas tinha os tremores, e num desses tremores consegui colher hemocultura e veio um Staphylococcus aureus. Então ele estava apresentando sinais de bacteremia. E o cuidador dele filmou durante o episódio de tremor. Eu queria colocar na aula de hoje, pena que não deu, mas sendo possível, eu passo para vocês, né? Acho que a gente vai ter aula da Infecto, né? Vocês são uma turma que tem Infecto comigo, né? Aí eu coloco, eu mostro, é muito característico. Tem gente que confunde com crise convulsiva, mas é muito característico o tremor aí da bacteremia, da fungemia, da viremia. Mais alguma dúvida? Alunos, não saiam ainda, tá? Só para eu checar um negócio com vocês aqui. Agora que vem a bronca, já vem a avaliação e a chamada do Carlos aí. Ó, espero ter ajudado. Essa aula vai ficar disponibilizada. Perguntaram se eu vou disponibilizar o slide. Na verdade, eu tenho feito algo que eu acho até melhor. Eu tenho deixado essas aulas gravadas e coloco no YouTube. E aí, para chegar no meu YouTube é fácil. Não sei se eu já passei para vocês ou não. Mais rapidinho aqui, é só entrar no meu site, que é fácil, drrodrigobarbosa.com.br. Vai lá no finalzinho de tudo, tem o link e aqui já tem algumas aulas disponíveis. Eu pretendo cada dia acrescentar algumas aulas a mais. Então, vamos ver se até o final de semana eu coloco essa aula de sepsis lá para vocês. Rodrigão, perfeito, viu? Muito bom. Obrigado pela força, tá? Imagina, estamos à disposição. Se tiver algum material para passar para os meninos, você pode passar para mim ou mandar direto para o representante, que você conhece a turma já também, né? Tranquilo. Obrigadão, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí. Abraço. Valeu, Rodrigão. Abração.